Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos da nossa apostila 3 do capítulo 28, Resolução de Problemas e Investigações Matemáticas, das páginas 485 a 489. Barras e nós. Você já reparou na treliça? As treliças são estruturas constituídas por conjuntos de 3 barras articuladas nas extremidades, formando uma figura triangular fechada. Por conter barras articuladas em forma triangular, a treliça é estável, sendo deformada apenas por compressão ou tração. Por essa razão, é amplamente utilizada na construção de pontes, como você viu no caderno 1. Então, está aqui, e aqui está a montagem de uma treliça que vocês estão vendo, que ela é formada por triângulos. As treliças necessitam de barras e nós, que possibilitam as articulações nas extremidades. Existe uma relação que fornece o número mínimo de barras para formar uma treliça, apenas com o uso de triângulos, dado o número de nós. Descubra qual é essa relação, ou seja, como calcular o número de barras B a partir do número de nós N, e registre seu raciocínio. Como eu sempre disse, este tipo de problema não tem só uma maneira de se pensar. Eu coloquei aqui a forma como eu pensaria, tá bom? Aqui eu coloquei assim, ó. A primeira treliça é formada por 3 barras e 3 nós. Ó, vamos pensar aqui, ó. A primeira treliça é formada por 3 barras, ó, 1, 2, 3, e 3 nós, 1, 2, 3. Cada nó acrescentado implica 2 novas barras, quer dizer, aqui eu acrescentei só mais essa barra e essa barra, tá certo? E acrescentei um nó. Aqui, ó, eu acrescentei mais essa barra, e acrescentei um nó. Acrescentei essa barra, um nó. Acrescentei a barra, um nó. Acrescentei a barra, um nó. Então, ou seja, número de barras adicionada é o dobro de números de nós adicionadas. Então, eu fiz P, B é o total de barras, menos 3. Por que menos 3? Porque a primeira treliça é obrigatório a ter 3 barras. É igual a 2, porque a cada próxima treliça, eu acrescento um total de quantos nós? 2 nós no total. 2 vezes N, que é o número de nós, menos 3, que é o número de nós da primeira treliça. Se eu desenvolver essa equação, eu vou ter B menos 3 é igual 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 3, menos 6. Aí eu vou pegar esse menos 6 para trabalhar com o 3. E eu não quero saber o valor de B, que é o total de barras, então eu isolei ele aqui, ó. B é igual a 2N, menos 6 mais 3 vai dar o quê? Menos 3. Então, B é igual a 2N menos 3. Essa é a relação que nós poderíamos encontrar. 2. O cubo de Rubik. O cubo de Rubik, ou cubo mágico, é um puzzle mecânico inventado em 1974 por um professor de arquitetura chamado Erno Rubik. É um cubo de 3 por 3 por 3, 3 na base, 3 na altura e 3 na largura, em que os quadrados visíveis de cada uma de suas faces estão pintados com 6 cores diferentes: branco, vermelho, verde, amarelo, azul e laranja.
Ele é formado por 26 cubos menores. Falta um cubo para que os demais possam se mover. O objetivo desse plus é colocar todos os quadrados da mesma cor na mesma face do cubo. Paula ganhou um cubo de Rubik, cujas faces internas são de madeiras natural, sem pintura, e os deixou cair. Os 26 cubinhos menores se espalharam. Ela os colocou numa sacola e começou a retirar peça por peça aleatoriamente para montá-lo novamente. Derrubou no chão, soltou as peças, ela colocou dentro de uma sacola e começou a tirar aleatoriamente essas pecinhas. Todas as peças têm a mesma possibilidade de sair? Justifique sua resposta. Sim. Todas as peças têm a mesma probabilidade de sair, pois não existem peças iguais no cubo de Rubik. Observe que em cada vértice há sempre uma combinação de 3 cores diferentes. Volta. Aqui, ó, nesse vértice eu tenho, vamos supor, azul, amarelo e, sei lá, vermelho. Aqui, ó, azul, amarelo e verde. Azul, verde e laranja. Sempre vai ter 3 cores diferentes. Há sempre uma combinação de 3 cores diferentes. Para os cubos da aresta, mas não o dos vértices, há sempre uma combinação de 2 cores diferentes, tá? Agora, há sempre uma combinação de 2 cores diferentes. E os cubinhos centrais de cada face são de 6 cores diferentes. Qual é a probabilidade de a primeira peça retirada da sacola ter uma única face pintada? É uma probabilidade de quanto? 6 de um total de quantos? De 26. Por quê? Pois 6 cubinhos centrais nas faces do cubo, 6 nas faces do cubo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que desses 9, eu estou tirando os demais, não é isso? Só seria 6 nas centrais, ó. 1, 2, 3. Aí, ó, aqui eu tenho uma no meio, na face amarela, uma na face azul, uma na face laranja, uma na face verde, uma na face vermelha. Então, daria, se tem 6 faces, teria 6 cubinhos centrais na face do cubo. Cada um deles com uma única face pintada, uma de cada cor. Por isso que do total de 26, eu só teria quantos? 6. Qual é a probabilidade de a primeira peça retirada da sacola ter uma face pintada de branco? A probabilidade é o quê? 9 de quantos? De 26. Por quê? Porque eu tenho 9 cubinhos brancos, que formam a face de um cubo. Um cubo, uma face não é inteirinha de branco. E na face do cubo eu tenho, ó, 13, 3, 6, 7, 8, 9. É como se todos aqui fossem o quê? Brancos, tá? O que é mais provável retirar da sacola uma peça com 3 faces pintadas, cada uma de uma cor, ou uma peça com 2 faces pintadas, cada uma de uma cor? É mais provável retirar a peça com 2 faces pintadas, pois elas totalizam um total de quanto? 12. Enquanto há 8 peças com 3 faces pintadas. Vamos lá, ó. Aqui, ó, 3. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 em cima, eu tenho 4 embaixo, num total de 8. E com 2 cores pintadas, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, depois as 12 que ele falou, né, ó, aqui dos lados, tá bem? Então, vamos lá, 12, enquanto 8 tem as 3 faces pintadas. 8 tem 3 e 12 tem 2. Depois de retirar a primeira peça da sacola, Paula reparou que uma face era amarela.
Qual é a probabilidade de a próxima peça retirada da sacola, sem que haja reposição? O que é isso? Tirei, não volta para dentro da sacola, tá? Da primeira, também uma face amarela. A probabilidade é quantas? 8 de 25. Pois ao retirar uma peça com a face amarela, restaram quantas? 8. Quantas peças eu tinha de amarela? 9, certo? Que é uma face do cubo, volta lá. 9 amarelas. Se eu já tirei uma, quantas que faltavam? 8. Oitas de quantos? De 25, não era mais de 26, porque eu tirei uma peça. Então, tinham ficado 25 dentro da sacola. Descobrindo regras. Complete as igualdades das últimas linhas e compare com o auxílio da calculadora os resultados. 25 elevado a 2 seria 2 vezes 3 dezenas mais 25, que daria 625. Então, 25 vezes 25 dá 625. Aí eu peguei, ó. O 6 é o quê? 2 vezes 3, que dá 6. 35 vezes 35 daria 1.225. E aí eu teria 3 vezes 4, que vai dar quem? 12. 45 vezes 45, 2.025. E aí eu teria 4 vezes 5, 20, mais o 25. Tá vendo que todos terminam em 25. 55 elevado ao quadrado. Nós teríamos o quê? Vamos lá. Aqui nós teríamos o desenvolvimento, né? Ó, justificando o procedimento acima, o desenvolvimento, como que eu fiz isso aqui, tá? Nós teríamos aqui 55 vezes 55, mas se eu estivesse usando a calculadora, e se eu não estivesse usando a calculadora, como que eu poderia fazer esse desenvolvimento? Eu poderia fazer, ó, 10 vezes A mais 5 ao quadrado, tá? 10 vezes A mais 5 ao quadrado, ó. 10 vezes A ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes 5, mais 5 ao quadrado. Seria o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. A ao quadrado, A vezes A ao quadrado. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 10, 100A. E 5 vezes 5, 25. Aqui, se eu achasse o fator comum, vai ser quem? O 100 e o A. E sobrou o quê? A mais 1 mais 25. E, finalmente, nós teríamos o quê? A, que multiplica A mais 1 mais 25 centenas. Mais 25, desculpa. A reforma do banheiro. Luciana está reformando o banheiro de sua casa e quer colocar uma faixa de revestimento em azulejos, em apenas uma das paredes. Essa faixa terá 2,10 metros de largura e 1,65 metros de altura. Observação: para os cálculos deste problema, desconsidere a necessidade de espaço para a junta de dilatação do rejunte. Ao pesquisar na internet opções de azulejo, Juliana encontrou pastilhas quadradas medindo 2,5 centímetros de lado. Ela fez o cálculo de quantas pastilhas precisaria comprar. Quantas pastilhas serão necessárias para revestir essa faixa? Primeiro, eu vou achar a área, certo? De cada pastilha. Seria 2,5 vezes 2,5, que daria 6,25 centímetros quadrados. A faixa tem uma área total. Como que eu achei a área total dessa faixa? Multipliquei 2,10 vezes 1,65, que deu 3,465 metros, certo? Transformei esse metro em centímetros. E aí eu peguei esse valor e dividi por esse, que deu 5.544
pastilhas. Enquanto Luciana fazia os cálculos, percebeu que para evitar desperdícios, deveria procurar opções de azulejos quadrados de lado maior e dar preferência à medida de azulejos que pudessem revestir a faixa sem necessidade de cortes. Qual deveria ser a maior medida do lado para esse azulejo? Para descobrir o maior lado possível do azulejo, você deverá calcular o MDC entre 210 e 165, obtendo quem? 15. O azulejo quadrado deveria ter no máximo 15 centímetros de lado, pois essa medida cabe um número inteiro de vezes em 210 centímetros, porque eu transformei essa medida em centímetros e essa medida em centímetros, e deu 210 e 165 centímetros. Caso ela encontre essa medida de azulejo, quantos seriam necessários para revestir? O que eu fiz, né? Eu peguei, pôs o azulejo de medida de 15 centímetros, ele tem uma área de 225 centímetros quadrados. Então, seria necessário 154 azulejos. Mas Luciana não teve sorte. Na loja em que foi fazer a compra, só havia azulejos quadrados de 20 centímetros de lado. Como ela gostou muito desse revestimento, optou por comprá-lo. Para evitar desperdício, ela pediu ao pedreiro que fizesse o menor número de cortes nos azulejos, colocando as peças cortadas em uma única fila e uma única coluna. Quantos azulejos seriam cortados e quais seriam as suas medidas? Bom, aqui eu sugiro que vocês façam o desenho, porque ficaria mais fácil. Na largura da faixa de 210 centímetros, serão utilizados 10 azulejos de 20 por 20. E um azulejo seria cortado ao meio, que seria de 10 por 20. Na altura da faixa, que seria 165 centímetros, são necessários outros 7 azulejos cortados de 10 centímetros por 20. E um pedaço de 10 por 5 centímetros. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios, da página 485 a 489. Retifico, não estou fazendo a correção. Por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo, que é da página 485 a 489. Peço que vocês façam o em casa, que é da página 488 a 489, tá bem? Que em breve eu volto com a correção desses exercícios. Se na hora de vocês fazerem os exercícios ficarem com dúvida, vocês me encaminhem um e-mail para que eu possa esclarecer para vocês as dúvidas, tá bem? Obrigado pela atenção. E até a correção dos nossos exercícios. Tchau, pessoal!